É um Flamengo em frangalhos, fisicamente, né? É o jogo da ressaca hoje. Por um lado, a ressaca da festa, por outro lado, a ressaca pelo abatimento, né? Da derrota da Copa do Brasil, no caso do Atlético Mineiro. Mas, assim, apesar de tantos desfalques, é um Flamengo, como a gente mostrou agora nesse raio-x, que entra em condições muito melhores do que as do Atlético Mineiro, pelo menos taticamente. O time do Felipe Luiz está mais bem arrumado do que o time do Gabi Benito. Né? Então, a gente poderia até olhar para a Libertadores e falar, caramba, o que teria acontecido se o Felipe Luiz tivesse assumido antes o Flamengo? Teria caído para o Peñarol? Acho muito difícil. Aí enfrentaria o Botafogo na semifinal. O que aconteceria ali? Chegaria à final da Libertadores? Disso jamais saberemos. Fica no campo do si. Mas o Flamengo chega com muitos desfalques. Acho que isso é um jogo para empate. Né? Mas eu vejo ali, um Flamengo taticamente mais bem arrumado do que o Atlético. Isso ficou claro no último jogo. Claro. Principalmente no segundo tempo. O segundo tempo do Flamengo foi muito superior ao do Atlético. Se não fosse o Everson, o Flamengo teria feito 3-4 no Galo. Ô, Ivan. Se pro Flamengo não tem muita importância, pro Atlético Mineiro deveria ter importância. Porque se der errado na Libertadores, se perde a final pro Botafogo, vai ficar sem vaga na Libertadores do ano que vem. Então, mas o Atlético vai ter uma figura que não teve em campo na Copa do Brasil. Quem diria que um dia o torcedor do Galo sentiria a falta de Daverson? Estou vendo aqui, já está escalado, volta a campo, porque ele não pôde jogar na Copa do Brasil por ter já disputado Cuiabá, né, que era o time dele. Pelo Cuiabá ele não pôde entrar em campo. Eu insisto, tá? Eu reconheço que em alguns momentos o Atlético jogou muita bola. O segundo tempo do jogo contra o Fluminense, o segundo tempo do jogo contra o Vasco. O jogo contra o River. O contra o River, perfeito, Berna. Mas eu ainda acho que se você pegar o trabalho do Milito, ele começa bem, depois vem uma queda, esse time joga menos do que ele pode, tá? E o campeonato brasileiro do Atlético Mineiro é horrível, é muito ruim. Não era para estar nessa situação. É que o Atlético focou, a partir do momento em que ele simplesmente se desgarrou ali dos líderes do campeonato, ele pensou nas Copas. Pode dar tudo certo. De repente, conquista a Libertadores, ganha do Botafogo, vai para a Libertadores, ganha a Libertadores, está tudo certo. Agora, se de repente não ganha do Botafogo, o Galo vai terminar em crise a temporada, por incrível que pareça. O Galo vai cantar e vai cantar exatamente. feio. Agora, hoje também tende a ser um jogo mais tenso, porque é evidente que o torcedor do Flamengo vai pegar no pé do Atlético Mineiro, que são rivais nacionais, né? Não. Aí eu discordo de você. O Galo tem rivalidade com o Flamengo. O Flamengo tem zero rivalidade com o Atlético. Você tem razão. Quem bica mais, Urubu ou Galo? Urubu. Eu tô errado, Ivan. Eu tinha certeza que ele ia sair com essa. Boa pergunta. Jogo de hoje. Jogo de hoje, Urubu. Olha aqui, escalações oficiais. Vamos colocar na tela então os times. Começando pelo Flamengo do Felipe Luiz, campeão da Copa do Brasil. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Alexandro. 3 jogando aqui na zaga. Wesley abrindo pela direita, o Ayrton Lucas pela esquerda. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Carlos Alcaraz e Michael. E Bruno Henrique no comando de ataque. Uma novidade aí que é a escalação do Alexandro, né? Como um zagueiro pelo lado esquerdo. Todo mundo esperava que o Léo Pereira fosse para o jogo. E não. Ele tira o Léo Pereira, coloca o Alexandro, que já jogou como zagueiro na Juventus. Ele pode desempenhar essa função perfeitamente. E com certeza o Ayrton Lucas vai virar uma espécie de ponta esquerda quase. E aí o Michael se concentra em ficar mais próximo ali do Bruno Henrique. Mais uma vez foi ousado o Felipe Luiz. É interessante, porque, primeiro, Felipe, com pouco tempo de trabalho, vai adaptando escalações de acordo com o adversário. Isso é interessante. Ele estuda o adversário e arma o time dele de uma maneira diferente. Ele não repetiu, acho que nenhuma escalação até aqui, né? Ele repetiu, mas ele muda, você tem toda a razão, ele muda de acordo com o adversário. Exato. Todo. Assim, ele sempre deixou claro que gosta do Ayrton Lucas, então ele arrumou uma forma de colocar Alexandro e Ayrton Lucas juntos. E assim, Everton Araújo e Wesley cresceram demais desde a chegada do Felipe Luiz. O Wesley, para mim, foi, se você pegar
se você levar em consideração os 2 jogos contra o Galo, ele foi o melhor do Flamengo. De acordo. Ele foi o melhor do Flamengo. E o Everton Araújo jogou muito bem também os 2 jogos. Não vou citar o Gerson, que é um cara que todo mundo já conhece e tal, mas são caras que, assim, ninguém dava nada e são caras que estão conseguindo evoluir com o Felipe Luiz. E, assim, as escalações muito de... Se você... assinatura do Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz assume e enfrenta o Corinthians, certo? No primeiro confronto. Uma escalação que o Ramon demorou para entender, o Flamengo avassalador pelos lados do campo, tanto é que amassa o Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, um jogo mais equilibrado, mesmo assim ainda com grandes chances do Flamengo. Jogo da volta. Ele perde o Bruno Henrique, para muita gente, vai botar um zagueiro, bota o Fabrício Bruno para o Corinthians. O Corinthians quase não consegue finalizar, na alteração do treinador, tá? Primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, mais uma escalação diferente com 3 atacantes. Michael, Plata e Gabriel, certo? Mais um Flamengo avassalador. Aí deu um pouquinho de esperança ali o gol do Kardec, mais uma escalação diferente para o jogo contra o Atlético Mineiro com 2 volantes de contenção, Pulgar e Everton Araújo. Ele consegue também deixar o Galo sem fazer o Rossi trabalhar muito. Claro que o Rossi trabalhou em determinados momentos, mas não muito, não foi nada avassalador, né? E agora uma escalação diferente. Cara, o Flamengo tem muito dedo do treinador. Sem dúvida. Sem dúvida. E mudou o astral do time também. Além da qualidade do Felipe Luiz, que vem com uma ascensão de um novo treinador aí para a gente observar bem. Vocês estavam falando do Paquetá, que sofre muito com a seleção, com as questões que envolvem, né, o processo que ele está envolvido por causa do negócio das apostas e tal. E o Bruno Henrique, jogaram para debaixo do tapete o caso do Bruno Henrique, porque ele não está muito preocupado com o que está acontecendo. Ele jogou muito nas 2 partidas após a notícia ter saído. Ele jogou muito contra o Cruzeiro, o Flamengo venceu por 1-0 e entrou bem demais contra o Galo, na vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro no último domingo. Então, se está afetando ou não, não sei. Eu não sou o Bruno Henrique, não conversei com o Bruno Henrique. Agora que ele está jogando muito, depois disso ele está. Dá para apostar no cara que faz gol? Bruno Henrique? Na casa das apostas? Nas casas de apostas? Claro. Então ele trocou os cartões pela possibilidade dele fazer gol. Pode ser. Está jogando muito. Escalação do Atlético. Vamos ver o Galo, que realmente está vivendo um momento muito complicado. Primeira tentativa de título passou, Copa do Brasil não veio. E agora, dia 30, tem um confronto contra o Botafogo da Libertadores. Milito vai ficar com título ou vai ficar sem nenhum? Everson, Saravia, Batalha e Lianco, 3 homens na defesa aqui. Aí tem lá na frente o Scarpa pela direita e o Rubens pela esquerda. Meio campo com Otávio, Fausto Vera e Bernard. Ataque com Hulk e olha ele aí de volta. Deivinho está de volta. Everson, quem diria, hein? A falta que ele fez pro Atlético. Mas Bernard e não o Zaratio está sendo incoerente, porque ele colocou o Zaratio para começar a partida contra o Flamengo. Não jogou bem o Zaratio. Jogou bem, mas o Bernard não está jogando nada. E outra, hein? Esse lado direito da defesa do Atlético Mineiro é um convite ao prazer, porque o Salavia é lateral, né? Ele não é zagueiro. Embora já tenha jogado nessa função aí com o Gabi Milito por várias vezes. Entrou assim no último domingo e foi expulso. Tomou um banho de bola. Tomou um banho. Tomou um banho de bola. E o Gustavo Scarpa não marca ninguém, né, cara? Não. Então, é um convite ao prazer esse lado. Convite. Agora vamos